Então, nós vamos agora para o nosso próximo talk, investimentos sociais privados em equidade, desenvolvimento social, como fomentar. Esse painel temos uma referência ao professor Petronília Beatriz, professora Petronília Beatriz. Convidamos ao palco Tiago Tobias, assessor especial do BNDES, e Raquel Quintiliano, que bonitinho o nome, Quintiliano, gerente institucional do GIF. A música deu uma agitada aí para a nossa entrada, né? Que animação! E olha, já conversamos bastante aqui, passando por vários temas, esse último painel aí falando de indicadores, de economia, passamos por educação, também falamos lá como que a gente pode pensar, né, na justiça social. Então, estamos caminhando e agora com vocês vamos falar sobre esses investimentos sociais privados em equidade, desenvolvimento social, como é que a gente pode fomentar, avançar. Eu vou fazer a primeira pergunta. Essa primeira pergunta para vocês dois é uma oportunidade também para vocês se apresentarem, fazer a autodescrição, mas também falarem um pouquinho, né, de vocês, da história de vocês. Fiquem bem à vontade para isso. Tá? Como é que a gente pode pensar, né, que as empresas podem investir mais de uma forma cada vez mais sustentável na equidade e desenvolvimento, além da adoção de medidas estratégicas para a gente, de fato, fomentar a justiça social nessas iniciativas? É uma pergunta mais aberta, mas aí vocês fiquem à vontade para poder complementar. Bom dia, meu nome é Tiago Tobias, sou advogado, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV. Estou aqui falando de educação, né? Já estive dos dois lados do balcão, né? Da sociedade civil, também do governo, atuando na Educafro, depois no SEMPEC, no Movimento Colabora, que é uma parceria do Todos da Educação, BID, etc. Também fui diretor da área de Educação do Campo, Indígena e Étnico-Racial do Ministério da Educação. Então, são dois lados do balcão e hoje com o chapéu de Banco de Desenvolvimento Econômico. Um ser de fronteiras. Ou com TDAH avançado, pode ser. Eu sou um homem negro, uso óculos, estou com um terno azul, camisa branca e já na modernidade dos jovens usando tênis, né, seguindo esse processo. A pergunta é uma pergunta ampla e pode ser uma tese de doutorado quando você tem uma pergunta tão abrangente. Mas eu acho que é importante primeiro olhar para dentro de casa, né? E eu também vou falar um pouco do BNDES e como as empresas devem fazer. Lá a gente tem uma filosofia que a gente fala porta para dentro e porta para fora. Eu acho que para trabalhar de forma sustentável a equidade, o desenvolvimento e a igualdade racial, não dá para fazer se a gente não olhar para dentro de casa, para dentro das empresas e das instituições. No nosso caso, no banco, por exemplo, que é concurso público, a lei de concurso público estabelece 20% de cotas para negros, 5% para pessoas com deficiência. Nós aprovamos agora, esse ano, 30% de cotas para negros nos concursos públicos do BNDES. Uma salva de palmas, né? Estamos avançando. Notícias boas, a gente estava precisando. E quando você... Ainda falta chegar no 56, né? E esse que é o detalhe interessante. Nós reunimos uma comissão, fizemos uma métrica, e hoje no banco são 2.400, cerca de 2.500 funcionários, 15% de negros e negras nos cargos. Então a gente fez uma métrica de evolução. Se a gente não fizesse essa modulação, ainda mais que ficaram 10 anos sem ter concurso público, nós demoraríamos mais de 100 anos para atingir essa meta da população. Então a gente começa com 30%, lembrando que quem passar no sistema universal, a gente pode ir além dos 30%, podemos chegar a 45%.
Então, se pega um concurso público, vai mudar a realidade do banco, com certeza, nos próximos anos, e vem essa juventude com potencial. A gente acabou de ver aqui o Michael França, economistas, advogados, pessoas com um grande acúmulo de conhecimento que vão ajudar no desenvolvimento do país. Então, primeiro tem que olhar para dentro de casa. Lá nós também organizamos um seminário como esse, de empoderamento negro. Depois de 71 anos de banco, paramos para refletir sobre a importância do negro no desenvolvimento. Então, as empresas, nós temos que parar para refletir, porque nós somos vítimas desse processo de exclusão, de racismo e de um conjunto de legislações que excluíram o negro da sociedade. Um outro papel importante para a gente avançar no desenvolvimento, ainda olhando para dentro de casa, é o letramento, sem dúvidas. Você precisa, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos diariamente desse letramento racial para conseguir construir, elaborar, já pensar a política pública, pensar as ações de planejamento, estratégia, já pensando na diversidade, pensando em gênero e raça. Se você não olhar para dentro de casa, você não consegue avançar. E depois são os investimentos. Os investimentos têm que ser investimentos coordenados e estruturados para a gente conseguir implementar e avançar no processo de equidade racial. A gente faz vários planejamentos, quer planejar em casa, planeja em empresa, mas a gente não consegue ter um planejamento mínimo estruturado para a questão racial. Então, o planejamento, já pensando e com pessoas negras e negros nos processos, é extremamente importante para que a coisa aconteça. Tiago já chegou me lembrando o Sérgio Vaz da Cooperifa, né, que diz: revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo, mas começa mudando a si mesmo e dentro de casa. Né? Então, a gente ampliando a nossa consciência com letramento, mas também fazendo as mudanças dentro de casa para que a gente possa refletir depois isso nas políticas, nos processos, naquilo que a gente está criando. Né? Obrigada por esse começo. Vamos conversar. Agora eu vou checar direitinho. É Rachel? Raquel. Vamos, Raquel. Nessa mesma pergunta, né, e também uma oportunidade para você se apresentar um pouco mais para a gente. Como é que a gente pode, de fato, investir, e aí pensando nessa perspectiva, né, das organizações, de forma mais sustentável, né, com essa visão mais alongada também das práticas, para não serem só espasmos ou alguma iniciativa que daqui a pouco vai se perder e não vai dar para a gente essa visão de sustentabilidade? Bom dia ainda, né? Daqui a pouco a gente para almoçar, colocar a mesa na hora do almoço, então vou ter que segurar todo mundo aqui, hein, Tiago? Eu sou Raquel Quintiliano, eu estou gerente de Relações Institucionais no GIF, né, uma instituição que é uma associação que agrega empresas, institutos e fundações que fazem investimento social privado no Brasil. Hoje a gente tem 170 associados. Ontem a gente lançou o nosso censo, o Censo GIF, que traz um pouco do panorama do investimento social privado da filantropia e ajuda a gente a responder essa pergunta. Então, eu trouxe ele aqui, trouxe alguns dados para a gente conversar. Eu sou jornalista de formação, sou da comunicação, tenho trabalhado nesse setor, no terceiro setor faz um tempo, mas também em governo, sociedade civil, movimento social negro. E sempre fico pensando, será que a gente está recomeçando o tempo inteiro? Será que a gente não está enxergando os passos que a gente já deu, enquanto sociedade, enquanto nação? Porque a gente ainda insiste em pensar em estratégias, em formas de fazer, que a gente já definiu faz muito tempo. Né? O Brasil talvez seja um dos países cuja legislação de enfrentamento ao racismo e promoção da equidade racial sejam as mais avançadas. Né? O Brasil é signatário de um tanto de documentos internacionais, ou seja, assume o compromisso legalmente, oficialmente, de promover a equidade, apesar de ter sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, eu fico me perguntando o que mais que a gente tem que fazer para essa situação mudar, né? Como que as empresas, as instituições, por que elas não fazem mais? Por que de fato a gente hoje pergunta: você tem uma política de equidade racial? E geralmente a resposta é: não, eu não tenho, mas eu invisto em projetos. E aí eu fico me perguntando: por que você não consegue ter uma política de equidade racial se a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial que tem 20 anos e que nos diz como fazer isso, além de um monte de outros instrumentos? Óbvio, falta letramento, falta conhecimento, falta informação,
Mas será que é realmente isso? Eu fiquei pensando hoje de manhã, antes de vir para cá, e eu pensei assim, eu acho que eu tenho uma resposta para todas as perguntas. Mas eu não cabe só trazer uma frase, eu tenho que discutir um pouco mais. E a minha frase era o seguinte: falta vontade política para fazer. É só sobre isso. Falta vontade política para fazer. As organizações já sabem que precisam fazer diagnóstico para saber qual é a sua situação interna e também de como elas colocam recurso em projetos de promoção de equidade racial, de diversidade, etc. Então, e elas fazem diagnóstico o tempo inteiro. Qual é a empresa que não faz diagnóstico? Né? Ela tem que analisar mercado, ela tem que checar as situações. Então, assim, todas fazem diagnóstico de alguma coisa. Fazer um diagnóstico de equidade racial é bem simples, né? E tem muitos instrumentos por aí que nos ajudam a fazer isso. Colocar recursos em projetos e ações de promoção da igualdade racial, tanto interna quanto externas, também existem muitos modelos de avaliação de projeto que podem nos dizer o quanto eles são efetivos ou não. Então, a gente também já tem informação sobre isso. Então, quando falta vontade política para realmente fazer a mudança, eu fico me perguntando, será que as organizações estão, de fato, querendo enfrentar o racismo? Acho que é essa a pergunta que a gente precisa fazer. Então, para fazer qualquer coisa, primeiro é preciso enxergar a existência do racismo nas organizações, no nosso dia a dia. A gente insiste em responder pesquisa dizendo que o Brasil é um dos países mais racistas, mas ninguém é racista. Ora, se não existem pessoas nos cargos, se eu não consigo implementar uma política de cotas, se eu não consigo avançar, que tipo de atitude eu estou tendo diante dessa situação? Será que é uma atitude antirracista? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. Eu não consigo ver a plateia toda aqui, mas eu dei uma circulada. Obviamente, acho que a gente tem mais pessoas negras do que não negras. A gente precisa das pessoas não negras se comprometendo com essa agenda. Saindo daqui com sugestões, com formas de fazer, com boas práticas para implementar isso. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é reconhecer a existência do racismo e se reconhecer como um ator que pode estar perpetuando o racismo dentro das instituições. Só assim você vai conseguir fazer a mudança, falar, eu não sou mais racista, a minha organização não será mais racista e eu vou implementar uma série de medidas que a gente já tem instrumentos aí colocados para realmente, daqui a 5, 6, 10 anos, a gente conseguir colher frutos e realmente promover a equidade racial. Eita, que Raquel já chegou já fazendo as perguntas, né? Muito bem, perguntas importantes. E aí é a quem interessa a manutenção das coisas como estão e qual que é o interesse de fato nesse enfrentamento, né? Acho que são perguntas que a gente dá uns 2 passos atrás, mas talvez aí nos ajude de fato a encarar, identificar o problema, nomear esse problema e fazer os endereçamentos. Já gostei, a conversa já chegou num ponto de responsabilização, né? No ponto de responsabilização. E essa segunda pergunta vai falar mais sobre os critérios e os indicadores. Como é que vocês estão acompanhando, a partir das experiências, da prática de vocês, a implementação, né, e adoção desses critérios e indicadores para garantir a avaliação, mas a transparência efetiva, que é essa visibilidade constante para que esse assunto esteja nas mesas de decisão, do impacto dos investimentos sociais privados em equidade racial? Quero ser o portador das boas notícias. É difícil, mas é preciso ter esse olhar de otimismo, porque quando a gente olha os indicadores, o número, a nossa história, a nossa raiz, tudo que representa a luta do negro do Brasil, que, como dizia Abdias Nascimento, né, o debate já é uma vitória. Então, eu vejo como otimista e vitorioso esse momento que nós estamos vivenciando aqui, com o protagonismo negro, com a reunião do impacto, de um mês da consciência negra que reforça a importância do desenvolvimento, o avanço da legislação, foi comentado aqui os painéis, como as legislações serviram para excluir a população negra
e o pós-democratização, Constituição de 88, a gente conseguiu dar passos, buscar avanços. A gente demorou muito para iniciar no tema da educação. E agora tem esse grande desafio. Quando a gente olha indicadores pensando no investimento privado, educação, organização das atividades, eu participei ontem de uma atividade que é o Pacto Global da ONU. O banco é signatário do Pacto Global da ONU. Então, o BNDES, além de ter a política de cotas, fazer seminários, buscar letramento, começar a construir produtos e serviços, a gente falou assim sobre o mercado de capitais, a gente quer conversar e dialogando, a gente está colocando no planejamento estratégico do banco a importância da diversidade e inclusão, que é uma coisa que tem que estar na empresa. As coisas são top-down. Por isso que fala, manda chuva. Então, quem manda é que faz chover. Quem está no centro da tomador de decisão tem que ter letramento, tem que ter atitude. E com isso, com esse planejamento estratégico dentro do banco, a gente fez uma proposta que foi o ODS 18. Então, a gente fala muito da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Social, e a gente tem o ODS de gênero, tem educacional, mas não tem o ODS específico para o desenvolvimento racial e indígena no Brasil. Então, os técnicos do BNDES, que são valorosos, negros e negras, trabalharam especificamente nessa agenda, junto com o Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, IPEA, Ministério dos Direitos Humanos, e nós recomendamos ao presidente Lula, que anunciou na ONU que o Brasil vai ser o primeiro signatário e vai fazer adesão voluntária do ODS 18, que é o ODS de equidade racial no Brasil. Então, essa é uma grande notícia. Temos que desenvolver os indicadores. Bater palma, que a gente está precisando comemorar as boas notícias, né? E com esses indicadores, eu vejo esse movimento do Pacto Global, por exemplo, é um movimento de mais de 200 empresas. Existe um movimento ESG, que nós estamos falando aqui, direcionado para contribuir com a melhoria da sociedade. E a gente vê no tema ambiental que isso está avançando, tem tido um diálogo saudável. Como aqui a gente recebeu no kit um copinho plástico. Então, daqui 10 anos, a gente quer chegar num seminário como esse, não só de igualdade racial, mas de todos os temas. Nós, negros, temos condições de falar sobre qualquer tema do Brasil e sempre ter a questão racial. Não vai ser, o nosso copinho será uma mulher negra, um homem negro, uma mulher trans, participando dos debates e dos grandes momentos de participação do Brasil. Então, esse acho que é um grande momento e um grande ponto que deve ser feito. Obrigada. Complementa para a gente, Raquel. Claro, eu não trago tão boas notícias, mas elas nos ajudam a Provocadora. pensar no futuro. Acho que isso que o Tiago trouxe é muito importante, a gente celebrar as conquistas, né? E as conquistas trazem esse caminho que a gente vem tentando construir diante da desigualdade que a gente ainda enfrenta hoje. Os indicadores, eu acho que eles são fundamentais porque eles dizem onde é que a gente quer chegar. Né? Eles mostram uma meta a perseguir, onde a gente quer chegar com esse assunto, com esse tema. Né? Então, a produção de perguntas, mais do que de respostas, é muito importante, mas também analisar as respostas, né? Acompanhar esses indicadores é fundamental para a gente pensar em revisão de rotas, estratégias de futuro. E aí eu trouxe alguns dados do Censo GIF que a gente lançou ontem, que diz o seguinte: a filantropia brasileira, né, a partir das respostas desse censo, que são dos nossos associados, investiu 4,8 bilhões em 2022 em projetos e ações sociais. Hoje, a maior parte dos nossos associados são empresas ou institutos empresariais, mas também tem os familiares e independentes desse conjunto. E aí a gente tem duas questões lá em que a gente pergunta sobre diversidade e inclusão. Mas, antes disso, esse recurso ele foi alocado prioritariamente em projetos e ações de educação, inclusão produtiva, empreendedorismo e geração de renda, que é um bloco, também desenvolvimento local, território e comunitário. Então, são 3 grandes eixos: educação, inclusão produtiva e desenvolvimento local e territorial. Então, se a gente olha, se eu tenho 4,8 bilhões, estou colocando nessas ações específicas,
é quase que natural eu dizer que eu estou alcançando a população que está em maior nível de desigualdade, por consequência, a população negra. Mas não é assim, não acontece diretamente. Porque quando a gente vai olhar um pouquinho mais esses dados, a gente pergunta, ainda dentro desse tema de diversidade e inclusão, como que essas instituições estão investindo dinheiro? Se elas estão fazendo investimento em diversidade de forma direta ou de forma transversal. E aí que é muito interessante, porque aí a gente observa que, prioritariamente, não fazem de forma direta. Então, ou seja, se eu tenho um dado que diz que determinado grupo populacional está em desvantagem e, ao fazer um projeto para enfrentar essa realidade, eu não faço uma ação direta para intervir nesse indicador, ora, daqui 2, 3 anos, você não vai ter mudança. Então, eu volto à primeira questão, que é a questão da vontade política e da intencionalidade. A gente foi observar que 37% fazem atuação direta em projetos relacionados a desenvolvimento de mulheres e meninas, 31% em questão racial, 22% pessoas com deficiência e 19% LGBTQIA+. Claro que aqui nunca vai somar 100%, porque tem coisas que se complementam. Mas, ou seja, eu não tenho a intenção direta de enfrentar as iniquidades. Então, tem algo aqui que a gente precisa pensar quando a gente coloca o recurso. O recurso tem que ter uma intencionalidade. Eu faço um investimento e eu quero um resultado. Então, é quase que o indicador está me dizendo uma coisa e eu estou fazendo outra. E aí eu acredito que, naturalmente, essas duas linhas vão se encontrar. Não funciona assim. É preciso ter intencionalidade e dizer onde é que o indicador está dizendo para você ir e você conseguir chegar no resultado. A outra pergunta que a gente fez no censo é sobre governança e diversidade nos conselhos das organizações. E aí a gente tem 63% dos conselhos são compostos exclusivamente por pessoas brancas. Entre as organizações respondentes do censo, 809 conselheiros, pessoas, são brancas. 27 pardas, 36 pretas, uma indígena, 11 amarelas. Ou seja, pessoas negras são 63. Não chega nem a 10%, quando a gente está falando do universo aqui de 809. Então, olhar os indicadores é fundamental para a gente saber para onde a gente tem que ir e construir ações que façam frente a uma mudança. Então, produzir informação é essencial e é também agir diante dela. Senão a gente volta aqui o ano que vem, e o outro ano, e o outro ano, e o outro ano, dizendo, olha, a gente melhorou 1%, a gente melhorou 2%, hoje a gente não melhorou nada. E aí, quando você vai ver as ações, porque essas ações não foram orientadas para aquilo que o indicador estava mostrando que era preciso fazer. Quando a gente está falando de empresas e de fundações de institutos empresariais, aí que a gente tem que falar ainda mais sobre isso, porque são organizações que estão produzindo informação o tempo inteiro. Então, usar essa informação a favor para pensar em estratégias é fundamental. Os indicadores são importantes, mas as ações têm que ir ao encontro das necessidades que esses indicadores estão trazendo, estão apontando. A gente volta na sua provocação inicial, né? Qual que é a vontade e a disponibilidade que tem por trás disso? Eu faço parte do Conselheira 101, que é uma mobilização para a formação de mulheres negras para conselho, exatamente porque, na estatística, é um traço. O maior grupo étnico populacional do Brasil, a representação nos conselhos, que são as pessoas que estão olhando para a longevidade e sustentabilidade dos negócios, a representatividade é um traço. Então, tem um longo caminho aí, mas é importante que a gente olhe, debruce nesses dados aí, mas que tenha metas, como você falou, assim, as metas nos ajudam a orientar onde a gente quer chegar. Mas onde a gente quer chegar? Eu acho que isso demonstra a pergunta sobre a vontade. Assim, onde é que a gente quer chegar vai marcar um pouco a forma como a gente visualiza. Porque a gente fala muito sobre o presente que determina o futuro, mas é a forma como a gente imagina o futuro que vai mobilizar a nossa ação no presente. Então, o futuro cria presente porque eu preciso conseguir dizer onde eu quero chegar. Eu acho que a gente está com dificuldade de criar esse horizonte de chegada para a gente conseguir fazer esse movimento
como o Tiago trouxe aqui do BNDES. A gente está mirando ali e, para isso, a gente está construindo esse caminho aqui para chegar. Tem duas perguntas que eu vou juntar em uma, porque uma pergunta traz o papel do poder público para fomentar esse investimento social privado, mas com foco e intencionalidade direcionada para a equidade racial como instrumento de redução da desigualdade. E a outra fala sobre o papel e a consciência, que vocês já foram trazendo aqui, e os dados aí apontam também, né, ou a falta dela, das organizações brasileiras, das empresas, no papel de desenvolvimento da sociedade e falar de avanços e desafios. Então, como é que a gente junta isso, né? Qual que é a separação e intersecção entre o setor público e o setor privado? E, olhando para isso, quais são os desafios e os avanços que vocês estão percebendo? Cada pergunta daria um painel inteiro, né? Não, a gente está caminhando para o encerramento dessa reflexão desse painel, mas eu aqui estou representando o poder público, né? Então, o poder público ele tem responsabilidade central nos desafios que existe da questão da equidade racial no Brasil. Entender as evidências e conseguir constituir escala nas ações de desenvolvimento. O banco, para isso, ele criou um GT de empoderamento negro, composto por funcionários do banco de diversas áreas. Inclusive, nós somos com duas pessoas da equipe ali, que é a Estela e a Rosana. Fiquem em pé, oizinho pessoal. para a gente aí. Fiquem em pé, pessoal. São funcionárias efetivas, tá, gente? Pode cobrar ali, ó. Ah. Uma era da área de mercado de capitais e outra advogada do banco. Se eu falar alguma besteira aqui, ela já me socorre. E acho que essa conversa, todo esse debate aqui, a gente tem que ter uma próxima etapa e reunir as forças que já estão aqui presentes, que reúnem essa intencionalidade. O GIF falou aqui que tem 37 empresas, não tem problema, depois a gente convence os demais. Vamos juntar as 37 e vamos fazer um pacto efetivo e ver como que a gente consegue trabalhar de forma de incidência. Eu não sei se o banco é um banco de desenvolvimento econômico e social. A gente tem uma área, um fundo social, que hoje que investe em educação, que faz parceria com a iniciativa privada. Então, o Fundo Social, você tem um projeto de impacto que seja relacionado a uma rede pública de ensino. A gente tem um exemplo de escolas conectadas. Então, a organização social sem fins lucrativos investe um valor, o banco entra com a outra metade do valor para o desenvolvimento de projetos. Hoje, nós estamos num momento de reflexão de como a gente vai continuar com o Fundo Social. Mas esse recurso também nós usamos para trabalhar a questão da memória. Hoje, o BNDES está ajudando na iniciativa Valongo. O Valongo ele é a meca para os negros ou o pré-sal para a população negra. Lá chegaram mais de 1 milhão de negros escravizados no Porto do Valongo. Nós estamos revitalizando, fizemos uma iniciativa para favorecer as entidades locais negras de resistência. E o BNDES entrou com 10 milhões e a iniciativa privada vai entrar com mais 10 milhões dentro da captação. Então, essa articulação, reunir, dar encaminhamento, endereçar os grupos que podem ajudar no desenvolvimento, fazer esse grande pacto que aqui, né, pacto pela equidade, é colocar de pé esse pacto com metas, estratégia, tudo que a iniciativa privada sabe fazer e o poder público. Eu posso dizer especificamente de onde eu estou, do BNDES sabe fazer, para trabalhar de forma com intencionalidade para as coisas possam acontecer. Também tem outras iniciativas que estão sendo feitas no banco e pensada, vai ser enviado um projeto de lei o ano que vem para o Congresso Nacional. O BNDES participou muito do PAC, né, junto com outros ministérios, instituições, e no PAC a gente vai utilizar muito o Fundo Clima. O Fundo Clima é um fundo de transição energética. E aí foi feita a pergunta, o que tem para impacto social? O que pode ser feito um fundo para que possa avançar também nas estratégias de impacto social? Para escolas, hospitais, desmoronamento, etc. Então, está sendo pensado um fundo, deve ser encaminhado ano que vem para o Congresso, que tem que ser um projeto de lei, para que possa ajudar nesse processo, que lá a gente trabalha com as PPPs, tem PPP de creche, ou seja, a creche faz a PPP, cuida da infraestrutura, o privado, e o público cuida da parte pedagógica. Os professores, os diretores se debruçam com a parte pedagógica, sobra mais recursos para os municípios, estados investirem na parte pedagógica, e essa parte que a gente chama a parte mais cinza fica com a iniciativa privada
para poder ter recursos financeiros, para poder ter essa intencionalidade para a educação. Então, iniciativas como essa que estão sendo feitas aqui, somadas com todo o conjunto do seminário, que a gente gostaria de se propor a reunir com as ideias, reunir com os economistas, pensar, refletir, para efetivamente ter um plano de desenvolvimento econômico, porque a mobilidade do negro é muito difícil. Mesmo quando o país teve picos no auge da questão econômica, a população negra está à margem da sociedade. Então, para conseguir fazer essa mudança, para conseguir fazer essa transformação, nós temos que aprender muito, muito, muito com a sociedade, ouvir as pesquisas, ver como é que a gente consegue colocar as pesquisas em prática para encaminhar na educação. A educação é uma forma estratégica. Todas as perguntas que você está fazendo aqui, se a gente pegar uma delas e colocar no chat GPT, ele vai responder para a gente. Olha, estrutura, monta equipe. Quer dizer, a mudança já aconteceu. Então, está acontecendo uma mudança do século XXI, a escola do século XIX, o professor do século XX. Então, a gente não está em ritmo de compasso com as mudanças que estão acontecendo. Tem uma outra coisa importante, rapidamente, eu acho que são um conjunto de movimentos que estão surgindo no Brasil. Eu estou vendo o Pacto aqui, vi Iniciativa Empresarial, vi o Grupo Mover, que a gente tem que aproveitar toda essa estrutura, cada um com as suas peculiaridades específicas, com o seu foco, mas para a gente conseguir entender que efetivamente é possível fazer com os que querem fazer. Eu acho que tem uma pergunta que eu sempre escuto e eu queria compartilhar com vocês, que eu estou vendo a pessoa aqui, a dificuldade de falar o seguinte: como é que a gente avança? A pessoa é capaz de levantar da cadeira, pessoa branca para um negro sentar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu também pensava muito isso, mas eu vi um exemplo concreto, que eu estou vendo ali a Marina da Mover, que ajudou a criar o Mover, e ela é branca, tem uma filha com deficiência, estava na pauta e levantou da cadeira para uma outra pessoa negra sentar e tocar o projeto dentro do Mover. Então, acho que esse é um processo de aprendizagem, de letramento que a gente está fazendo em conjunto para mudar a sociedade. Fica em pé, Marina, para o pessoal ver que é aquela ali, ó, gente. Vamos junto. Tiago, você trouxe essa articulação, né? Vamos focar, então, em quem já está disponível, quem já está disposto, quem já tem vontade, a gente se juntar. Tem um mineiro também, conterrâneo, Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Para a gente poder se organizar. E você deu o exemplo, né? Esse exemplo de... A gente fala muito de aliada. Eu ainda tenho um ranço com essa palavra, porque eu acho que a gente ainda precisa encontrar alguma outra palavra. E numa aula que eu estava com o professor Cornel West, ele estava falando que aliado é difícil um termo porque você não está na mesma guerra. E aí para a gente entrar nessa luta, tem que ser a mesma luta, tem que ser a luta de todo mundo. A gente está aqui em prol do Brasil, a gente está aqui em prol, né, de uma sociedade mais justa. Então, ser aliado, às vezes, te dá aquele direito de você entrar ou sair, mas como que a gente coloca pessoas que, de fato, encaram que é a mesma luta? Então, se é a mesma luta, vai ter momentos de protagonismo, vai ter momentos de bastidor, vai ter esse momento em que a gente olha para o lado, mas que a gente está todo mundo ali compartilhando. A gente ainda vai pensar em outras formas de traduzir melhor essa luta coletiva, que não pode ser só de pessoas negras, né? Tem que se envolver também as pessoas que não são afetadas diretamente em termos de ser prejuízo. E aí vem cá, Raquel, com toda essa provocação que você já chegou nos inquietando e dando essas provocações todas, ajuda a gente a responder um pouco dessa pergunta, né? Dessa intersecção, o que é papel do público, o que é do privado, onde que esses papéis se misturam, mas também com esse foco, né? Quais são essas barreiras que ainda nos impedem? Que a gente está tanto tempo falando, tem tanto conhecimento produzido, mas é como se, às vezes, a gente não avançasse, mas também quais são os avanços que aconteceram de forma concreta na hora que a gente junta todo mundo. Para nossa sorte, a gente ainda vive numa democracia. E isso significa que Estado, sociedade civil, todos os setores da nossa sociedade precisam trabalhar junto, né, de forma articulada. O GIF nasce exatamente no momento de redemocratização, né, 28 anos, e exatamente com o intuito de o terceiro setor estar ali
pautando e construindo aquilo que a gente idealiza de país a partir da contribuição do investimento social privado. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar dessa intersecção é a orientação é a mesma, tanto para o governo quanto para a sociedade civil e para o segundo setor também, para as empresas. Por quê? Essa orientação está na nossa Constituição, né? Essa é a orientação que está colocada para todas as pessoas e instituições aqui nesse país. Então, ali, a gente já tem uma série de diretrizes de comportamentos, de formas de fazer, de direitos a garantir, que estão estabelecidos naquele documento que eu acho que é inovador, que é progressista, que é estratégico, que é fundamental para esse país que a gente está construindo. Então, esses espaços de intersecção são muito importantes. Hoje, prioritariamente, eles acontecem a partir das conferências, dos conselhos, dos espaços de participação popular, dos lugares onde a gente consegue se encontrar. E isso é muito estratégico, porque é nesses lugares também que a gente tem a possibilidade de trocar boas práticas. Quando a gente pensa em investimento social privado, e aqui eu trouxe alguns dados, né, de uma pesquisa, de uma coleta que é pequena, mas que traz um pouco do retrato da filantropia no Brasil, a gente está falando de 4,8 bilhões investido. É muito dinheiro? É. Para pensar em política pública é muito? Não. Mas é um recurso estratégico. É um recurso que pode ser aplicado em boas práticas, em projetos pilotos, e que podem, inclusive, mobilizar a sociedade civil, quando são colocados também na sociedade civil, para fazer advocacy e monitoramento do poder público. Então, é um recurso que pode ter uma flexibilidade no uso e trazer boas experiências, né, se a gente conseguir sistematizar, porque isso também é importante, sistematizar as boas práticas, nesse diálogo constante que a gente tem que ter com o governo para que a gente consiga avançar conforme as orientações, por exemplo, da nossa Constituição. Então, eu acho que essa intersecção é importante, esse diálogo é importante. Todos nós temos a dizer como a gente deve avançar no desenvolvimento do país, especialmente quando a gente está falando de promoção de equidade racial. Por quê? Ao não investir em promoção de equidade racial, é impossível o Brasil se desenvolver de forma sustentável. É impossível fazer isso. Por quê? Quando a gente pega todos os indicadores, seja de educação, de saúde, moradia, qualquer coisa, né? A população negra está em lugar de desvantagem, como o Tiago acabou de reforçar. Então, o que acontece? Isso faz com que o dado do país sempre seja jogado para baixo. Então, o que faz? A gente tem uma melhor universidade? A USP sempre está. Mas e o resto das universidades? E o ensino superior? Está lá embaixo. Por quê? A maioria da população é negra. Então, se essa população está em lugar de desvantagem, o Brasil está em lugar de desvantagem. Não investir em equidade racial é, no mínimo, pouco estratégico, para não falar uma palavra Eu queria pior. falar uma burrice. Então, é pouco estratégico. O Brasil não avança se a gente não fizer esse investimento em equidade racial. Então, tanto o poder público quanto a iniciativa privada têm o compromisso de fazer isso, e nós todos como sociedade. E aí a gente tem, eu já falei isso, mas eu acho que é importante reforçar, até para a gente ir fechando essa fala de uma forma mais positiva, vou fazer esse exercício, a gente tem instrumentos muito avançados, e que nacionais e internacionais, e que, inclusive, o Brasil ajudou a construir. Então, se a gente pegar 20 anos, a gente participou da Conferência contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas em Durban, na África do Sul, que foi uma movimentação do Brasil muito, muito grande dentro dessa agenda. Inclusive, foi uma mulher negra relatora dessa conferência, Edna Roland, e isso insta todas as nações a enfrentar o racismo e promover a equidade, inclusive as empresas e outras organizações, sociedade civil e, obviamente, governo também. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Constituição, como a gente já falou. O ano que vem, a gente fecha, entre aspas, não sei, vamos ver os resultados, da década internacional de afrodescendentes, que também insta os países e as organizações a enfrentar o racismo e promover a equidade racial. Então, a gente tem uma série de instrumentos que nos resguardam para fazer a ação. É muito comum as empresas perguntarem: mas se eu fizer isso, pode?
Isso não é discriminação, se eu criar cota, se eu criar... Gente, faz 20 anos que a gente tem legislação para isso. Está seguríssimo fazer promoção da igualdade racial no país. É seguro fazer isso. É legal. Não fazer é que pode ser um complicador. Então, nós podemos fazer, não precisamos ter essa dúvida. Os advogados que estão aqui, com certeza, têm muitos outros instrumentos para citar que podem resguardar as instituições ao fazer uma ação, seja de ação afirmativa ou qualquer outro tipo de coisa. Então, nós temos instrumentos e nós assumimos, enquanto nação, o compromisso de fazer isso. Não fazer é estar fora da lei. Nós temos o compromisso de fazer. Pessoas, empresas e governo têm o compromisso de fazer. Nós assumimos isso quando assinamos todos esses instrumentos internacionais e quando criamos a nossa legislação própria, como o Estatuto da Igualdade Racial, entre outros instrumentos. Então, a gente tem tudo na mão para fazer. E, além disso, a gente tem boas práticas. E é aí que eu vou terminar de forma positiva, pegando o gancho aqui que o Tiago deixou. O movimento social negro já nos ensinou a fazer isso. Né? Nós estamos em novembro, mês da consciência negra, uma data que surgiu no final dos anos 70 pelo Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul. E é importante sempre refrisar isso, porque as pessoas dizem que não existem pessoas negras no Rio Grande do Sul. O tempo todo eu escuto isso e falo, como assim? Né? Essa data surge por reivindicação desse grupo, depois vai para um congresso do Movimento Negro Unificado e, realmente, ela é uma data que começa a ser construída no âmbito da sociedade brasileira, mas acho que só em 2011 que ela vira uma data reconhecida no Brasil. Né? A então presidenta Dilma Rousseff, né? Colocou o Dia Nacional da Consciência Negra e Dia do Zumbi dos Palmares. E isso é super importante da gente... Se tornou feriado nacional só ontem, né? E que se tornou feriado nacional ontem, exatamente. Então, a gente tem estratégias, formas de fazer que o movimento social negro tem implementado ao longo dos anos que podem servir de referência. As pessoas falam, Raquel, mas no campo da filantropia, do investimento social privado, não tem. Tem. Sociedade dos Desvalidos, a organização social mais antiga do Brasil, é uma organização de filantropia negra. Sociedade da Boa Morte, centenária, organização de filantropia negra. Fundo Baobá para a Equidade Racial, Fundo Aguibara e tantos outros que estão fazendo investimento social privado e filantropia e têm como compartilhar suas boas práticas, algumas seculares, e que podem nos ajudar a pensar esse momento atual. Esses dias eu estava numa outra conversa e eu lembrei de uma história que é muito interessante, tem a ver com banco, mas com outro banco, que é a Caixa, que pessoas escravizadas, antes de abolição da escravatura, mais de 50 anos antes da abolição da escravatura, conseguiam poupar recursos na Caixa, na poupança da Caixa, para comprar a sua própria liberdade e de outras pessoas. Obviamente, essa caderneta de poupança tinha que ter o nome da pessoa escravizada e do senhor de escravos, né, da pessoa que tinha o poder sobre a vida daquele cidadão, mas, ainda assim, ele conseguia poupar e construir uma estratégia de liberdade para si e para os seus. Então, eu fico pensando, por que hoje a gente não consegue? Por que parece que está tão difícil? Alguém tem resposta para essa pergunta? Porque a gente já fez isso antes, em condições piores. A gente tem que dar outro nível de salto agora. Eu não posso mais dar o mesmo salto que minhas avós deram. Eu tenho que ir além disso. E esse compromisso e esse pacto que vem sendo firmado por essas instituições que estão aqui, mas outras, exigem esse nível de sofisticação. O racismo se sofisticou. As organizações precisam se sofisticar também para enfrentá-lo. Obrigada. Obrigada, merece palmas. O que fica para mim dessa provocação final sua é um resgate da visão coletiva, porque parte dessa sofisticação do racismo vem com a individualização, né, cada um olhando só para o seu, e a gente resgatar esse olhar coletivo que nos trouxe até aqui. Tiago tem um recadinho final para poder dar. Nosso tempo está se encerrando. Depois do Tiago, a gente finaliza já o painel. Tá. Eu
Estava aqui olhando para a plateia e lembrei de uma... Tem uma carta que o Martin Luther King escreveu quando ele estava na prisão. E ele dizia assim, que todo mundo dizia assim, ó, espera, deixa para depois. Então a carta diz o seguinte, isso me faz lembrar um texto que eu estou dizendo da carta de Martin Luther King. Já faz anos que ouço a palavra espere. Ela ressoa nos nossos ouvidos de cada negro com uma familiaridade aguda. Esse espere quase sempre significa nunca. Temos que chegar à percepção junto com um dos nossos eminentes juristas de que a justiça adiada por muito tempo é justiça negada. Com isso eu quero dizer que a reunião nossa vai ser dia 12/12, já compacto, para a gente ver o encaminhamento. E todos vocês que aqui estiverem, quiserem refletir, ensinar o BNDES como faz para fazer o investimento em equidade, para construir uma política de desenvolvimento, pode nos procurar, Tiago, Estela e Rosana, para que a gente possa, o ano que vem, voltar aqui e anunciar entregas efetivas para a equidade racial e educação com o nosso apoio. 12/12. Quem quiser ir, pergunta para o Gibson aí, que eu não sei como é que vai funcionar. Hein? Muito obrigada, gente, Posso só por fazer um vocês. agradecimento? Claro. Quero agradecer o convite, quero agradecer especialmente Gilberto Costa, do Conselho do GIF, Giba, porque eu acho que essa discussão é super importante. Giba estava com a gente analisando os dados do censo, e que traz esses números que eu trouxe, e a gente achou super pertinente também fazer essa denúncia, né? Colocar essas questões. Então, quero super agradecer e também a disponibilidade de todo mundo que está aqui. Obrigada, gente.